Módulo 27, todo mundo, página 37. Estamos acabando, hein? Está acabando. Módulo 27, 28 e daí acaba. Nossa Senhora. Acabou o ano e a gente está ainda no corona. Vamos lá. Força. Ó, esse módulo tem um monte de fórmula, hein? Esse módulo ele vê a revisão de onda estacionária na corda, no tubo sonoro aberto e no tubo sonoro fechado. Tá? Então são 3 versões aí de ondas estacionárias, então tem um monte de fórmula. A parte de exercício é bem curtinha, mas a relação de fórmulas é gigante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar elas para vocês, e daí depois no último slide eu vou colocar um resumão delas. Tá? Vou colocar todas as fórmulas que a gente viu para vocês terem uma imagem só, para poder estudar e simplificar um pouco a vida de vocês. Tá bom? Então vamos lá, onda estacionária numa corda. Esse daqui é o primeiro harmônico da onda numa corda, onde eu tenho uma onda vibrando para cima e para baixo, eu tenho um ventre só, uma barriguinha só nessa onda. Então, o primeiro harmônico é um ventre. Então, o primeiro harmônico é um ventre, cada ventre é meio lambda. Tá? Isso daqui ó, é metade de uma onda. A outra metade teria que estar aqui. Ó. Daí seria uma onda inteira. Então, isso daqui é meia onda. Tá bom? No segundo harmônico, eu vou ter 2 ventres. E daí agora, olha só, eu tenho uma onda inteira aqui. Eu tenho meia onda mais meia onda. Então, ou eu falo que eu tenho 2 meio ondas, ou eu tenho uma onda inteira. Então, o segundo harmônico, eu posso escrever que L é 2 vezes meio lambda. Para o terceiro harmônico, eu vou ter 3 ventres, 3 barriguinhas. Vai aumentando, né, gente? O número de harmônicos é o número de ventres. Então, no terceiro harmônico eu tenho 3, e para o terceiro harmônico eu tenho 3 meio lambdas. Para o quarto harmônico eu vou ter 4 barriguinhas, 4 ventres. Então, no quarto harmônico eu vou ter 4 lambda sobre 2. Juntando essas daqui, eu poderia escrever da seguinte forma. Então, o L é n lambda sobre 2, onde o n pode ser tanto o número do harmônico quanto o número de ventres, o número de barriguinhas que eu tenho na onda. Tipo, se for o sétimo harmônico, eu vou colocar L é 7 lambda sobre 2. E se for o décimo harmônico, L é 10 lambda sobre 2. Tá? O que importa para mim não é esse L, é o lambda, porque eu vou colocar esse lambda dentro da fórmula do vem lamber ferida. Então eu vou isolar o lambda aqui, vai ficar lambda é 2L sobre N, e daí isso eu vou colocar dentro do vem lamber ferida. V igual a lambda F, vai aparecer V igual a 2L sobre N vezes F. Vamos isolar o F e daí ficar essa equação, que é a equação da onda estacionária numa corda. A equação da onda estacionária numa corda tem essa cara aí, NV sobre 2L, mas eu posso modificar ela, porque a velocidade da onda na corda tem uma fórmula para ela, que é a fórmula de Taylor. Então, esse cara aqui, eu posso modificar esse V. Tá? Então, tirem um print. Essa é a versão original da onda numa corda. O próximo slide eu vou mostrar a equação de Lagrange-Helmholtz, que é substituindo esse V pela equação de Taylor. Então, print e vamos lá, vamos continuar. A equação de Lagrange-Helmholtz é o seguinte, se eu substituo V, que é raiz de tração, por densidade. Tração é a força no fio. Densidade é a densidade linear da corda. Aqui dentro daquela equação que a gente já tinha visto, vai ficar F é N sobre 2L, e daí esse monstrinho aqui. Então vai ficar F é N sobre 2L, raiz de tração sobre a densidade. Opa, deixa eu voltar aqui. Então essa é a equação de Lagrange-Helmholtz. Então, para a corda, a gente tem 2 versões dessa onda, dessa frequência. Ou a versão mais simples, caso o exercício não queira pegar pesado com vocês, ou a versão sacana, onde o vestibular está querendo pegar pesado com o aluno nessa parte da matéria. Tá? Qual você vai ter que usar vai depender do que ele está te dando.
Se ele te deu já a velocidade da onda, vou por aqui. Se ele não deu, gente, já era. Provavelmente ele vai ter dado argumentos para usar essa parte em vermelho aqui, mais difícil. Então, tirem um print e vamos continuar. Ok. Agora vamos para as ondas estacionárias em um tubo sonoro aberto. Pessoal, no tubo sonoro aberto, as partes que estão abertas, que são os dois lados, vai ter sempre ventre. Então, se eu pego um tubo aberto, aqui um tubo de comprimento L, nas extremidades eu tenho ventre. Esse daqui é o nosso primeiro harmônico. E o primeiro harmônico é caracterizado pelo tamanho ser 1 meio lambda, idêntico à corda sonora, tá? Idêntico. Só que esse 1 ou é do primeiro harmônico, né? Esse 1 aqui, ou então você vai ter que usar o número de nós. Aqui eu tenho um nó. Então, 1 é o primeiro harmônico ou o número de nós. No segundo harmônico, eu vou ter 2 nós. Por isso que falar em nós é fácil, porque se eu vejo a quantidade de nós do tubo, eu sei qual é o harmônico dele. Então, ó, tenho 2 nós, isso significa segundo harmônico. E no segundo harmônico eu tenho 2 meio lambdas. Opa. No terceiro harmônico eu vou ter 3 nós. E daí no terceiro harmônico eu vou ter 3 lambda sobre 2. No enésimo harmônico eu vou ter n lambda sobre 2, porque eu teria n nós. E daí eu posso juntar tudo isso aqui e ficaria, se o n sendo o número do harmônico ou o número de nós, L é n lambda sobre 2. Notem que ficou idêntico à de corda, tá? Exatamente a mesma coisa. Vou isolar o lambda, fica 2L sobre n, e eu vou colocar esse monstrinho aqui dentro do vem lamber ferida. Então vai ficar V igual a lambda F, V igual a 2L sobre N, F. Então F é NV sobre 2L. Pessoal, é a mesma fórmula de cordas. Tá? A corda sonora também tinha essa equação. Aquela versão simples de corda é a versão do tubo sonoro aberto também. A única diferença é que lá não era número de nós, era número de ventres. E no tubo vai ser sempre nós que eu vou contar. Então eu vou sempre contar o número de nós que tem. Número de nó é interferência destrutiva, né? Ó, no primeiro tem uma, no segundo tem 2, no terceiro tem 3, e assim por diante. No quinto tem 5, no sétimo tem 7 e assim por diante. Tá bom? Então, tirem um print. Ok. Continuando, agora vamos para o tubo sonoro fechado. O tubo sonoro fechado é o pior de todos, porque é uma equação chata mesmo, porque esse N aqui, na verdade, eu vou trocar por uma relação ali, já mostro para vocês. Então, o tubo sonoro fechado. Na extremidade fechada do tubo, formam-se sempre nós, e na aberta não. Então, o tubo sonoro fechado, ó, uma das partes, lógico, é o que? É fechada. Então, nessa parte aqui, forma sempre nó. Então, o primeiro harmônico é isso aqui, ó. Pessoal, isso aqui não é meia onda. Isso daqui, ó, se eu for desenhar a onda, seria isso aqui é 1/4, daí isso aqui seria mais 1/4, isso aqui mais 1/4 e isso aqui mais 1/4. Para dar uma onda, eu precisaria ter 4 vezes isso aqui. Então, eu posso falar que o primeiro harmônico é 1 lambda sobre 4. É 1/4 de lambda. Notem que aqui eu tenho um nó. Pessoal, o próximo harmônico, eu não vou poder ter 2. Eu não vou poder ter o segundo harmônico.
eu vou ter que ter 3. Ó, isso aqui era 1/4, agora eu tenho 1, 2, 3 quartos. Então eu tenho o terceiro harmônico, então L é 3 lambda sobre 4. Eu não consegui ter o 2, porque não tem como eu ter um nó aqui do lado direito e ter 2 lambda sobre 4, que daí o do outro lado está fechado também. O próximo harmônico, quero que vocês me digam, qual vai ser o próximo harmônico? E aí, qual é o próximo harmônico? Perfeito, Amanda. Isso mesmo. Show. O próximo harmônico é o quinto, porque eu só posso ter número ímpar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quartos, quinto harmônico. Então, L é 5 lambda sobre 4. E assim por diante. Se eu tiver um N harmônico, vai ser N lambda sobre 4. Mas a coisa mais importante daqui, eu só posso ter harmônicos ímpares. E isso só serve para tubo fechado. Na hora que eu for colocar isso na equação, ó, o N é o número de nós. Então, ao invés de colocar o Nzão, que é o harmônico, eu posso colocar 2N menos 1 vezes lambda sobre 4. Ou lambda é 4L sobre 2N menos 1. Então, V, que é igual a lambda F, eu vou substituir o lambda aqui. Vai ficar esse monstrão. E passo 2N menos 1 multiplicando, o 4L dividindo. Frequência é 2N menos 1 vezes V, dividido por 4L. Isso é a frequência do tubo sonoro fechado. Pessoal, se o exercício te fala qual é o harmônico, tipo ele falou, eu estou trabalhando com o sétimo harmônico. Daí você vem aqui, risca tudo isso e coloca 7 aqui. Porque tudo isso aqui ó, é para dar o número do harmônico. Então, tudo isso é 7. Se ele não fala que é o sétimo harmônico, ele fala o número de nós, daí você vem aqui e substitui a quantidade de nós que ele deu. Ele falou, são 5 nós. Aí você vem e substitui aqui. 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Então é o nono harmônico. Tá? Então, essa formulinha aqui serve para a gente descobrir qual é o harmônico se eu tiver o número de nós. Se eu já tiver o harmônico, eu não uso ela e eu já coloco aqui o valor do harmônico. Tá? Então, tirem um print. Como eu falei para vocês, é um monte de fórmula, então eu tenho um slide resumo para vocês, tá? Para estudo e para o vestibular também, que é muita coisa em uma aula só, para vocês conseguirem gravar. Então, print e vamos lá. Vamos para o super resumo. Então, a gente vai ver cordas sonoras, tubo aberto e o tubo fechado. Na corda sonora eu tenho duas equações, F é NV sobre 2L ou F é N sobre 2L, raiz de tração sobre a densidade. E a coisa mais importante é, esse N aqui é ou o número de harmônicos ou o número de ventres, tanto faz, porque em corda eles são iguais. No tubo sonoro aberto, olha que legal essa equação. É a mesma, gente. Ó, essa daqui e essa são iguais. Então, falou em corda ou tubo sonoro aberto, é a mesma equação, F é NV sobre 2L. A única diferença está aqui, ó. Esse cara, o N, é o número de harmônico, igual esse aqui, ou aqui é o número de ventres, aqui é o número de nós, porque quando eu falo em tubo, eu tenho que pensar no nó, na interferência destrutiva, tá? Aquele cara que rege ali. Então, a única diferença é isso, ó, de ventres para nós, porque as duas equações elas são a mesma. Ok? Agora, para finalizar, tubo sonoro fechado é esse monstrão aqui, 2N menos 1, V sobre 4L, e o N é o número de nós, e esse monstrinho aqui, 2N menos 1, é o número do harmônico, e mais uma coisa,
apenas harmônicos ímpares no tubo sonoro fechado. Não pode entrar harmônico par. Não encaixa ali dentro do tubo sonoro fechado harmônico par. Então, tirem um print e usem isso aqui como ponto de estudo. E vamos lá, gente. Vamos para o primeiro exercício. Uma corda elástica é fixada entre dois suportes fixos, separados por uma distância L. Para que harmônicos existirá um nó num dos pontos que dista L sobre 3 de um dos suportes? Pessoal, para eu ter um nó ali, aqui eu tenho os harmônicos e eu preciso ter nó exatamente, se tudo é L sobre 3. Então eu preciso ter um nó exatamente aqui e isso só vai acontecer no terceiro harmônico, no sexto, no nono, tá? Acontece em qualquer múltiplo de 3, né, na verdade. No 12º, 15º e assim por diante. Tá? Então, terceiro, sexto, nono e assim por diante. Todos os múltiplos de 3, aqui, ó, se vocês, eu vou marcar o nó, aqui é um nó, aqui também é um nó, aqui também é um nó. Então, todos os múltiplos de 3 vai dar exatamente no 1/3 do L, vai dar um nó. Na letra B, o exercício pergunta: quando a corda vibrar conforme o quinto harmônico, existirá num dos pontos que dista 2L sobre 5 de um dos suportes um nó ou nodo, um antinó ou ventre ou uma situação intermediária. Então ele quer saber nesse ponto aqui, quando está ocorrendo o quinto harmônico. Então eu primeiro preciso desenhar o quinto harmônico. Desenhei o quinto harmônico. Qual é a característica do quinto harmônico? São os 5 ventres. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ventres, quinto harmônico. Tá? Então, desenhei os 5 ventres ali, eu tenho que saber desenhar. E daí agora eu vou olhar para essa posição aqui. 2L sobre 5. Então, eu vou ter que dividir o L em 5. Aqui está L dividido em 5. E eu vou pegar a posição 2L sobre 5. Então, seria essa. Daí eu pergunto, isso daqui é o quê? Isso daqui é um nó. Então, ó, tudo é L. Aqui é 2L sobre 5. Então, nessa posição aqui, a gente tem um nó. Deixa eu marcar até o nó ali, ó. Aqui está o nó. E aqui também eu vou marcar os nós. Para vocês tirarem print e ter marcado os nós. Então, a resposta é um nó. Porque ele pergunta, o que vai ser? Vai ser um nó, um ventre ou o meio do caminho, nenhum nem outro? Vai ser um nó. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Vou dar um segundo para terminarem de copiar. Vamos lá. Exercício número 2. Um fabricante de instrumentos musicais deseja construir um violão com uma corda de comprimento L, cuja densidade é 5,5 gramas por metro, conforme mostra a figura. Esse fabricante sabe que o módulo da velocidade de propagação da onda na corda é dado por T sobre μ, tudo isso elevado a 1/2,
que é igual a F vezes lambda, em que lambda é o comprimento da onda estacionária quando a corda vibra, e que a frequência de vibração do primeiro harmônico da nota Mi é 82 Hz. Se uma força de tração de 55 newtons for aplicada sobre essa corda, a fim de que ela vibre na frequência desejada, o comprimento L que o fabricante deve projetar para o avião, para o violão, deve ser de aproximadamente. Então, primeira coisa, ele me deu essa velocidade aqui, ó, ela está meio estranha, né? T sobre Mi elevado a meio. V é lambda F. Mas o que significa esse T sobre Mi elevado a meio? Tudo elevado a meio significa raiz daquele elemento. Então, é raiz de T sobre Mi. Então, V é raiz de T sobre Mi, que é igual a lambda F. Pessoal, ele me deu quanto vale o T, ele me deu quanto vale o Mi, e ele me deu quanto vale o F. Com isso, a gente consegue descobrir quanto vale esse lambda aqui. A única coisa problemática é que ele me deu uma densidade linear estranha, gramas por metro. Tinha que ser quilograma aqui, não podia ser grama, hein? Então eu vou ter que transformar isso para quilograma, para pôr aqui, e daí depois eu descubro quanto vale o lambda. Então, ó, vai ficar tração sobre a densidade, eu vou até marcar a densidade colorida ali, para chamar a atenção de vocês na hora que vocês forem rever o exercício. Essa densidade é 5,510 a menos 3, porque eu passei grama para quilograma. 55 dividido por 10 a menos 3, isso vai dar 10.000. Então, 10.000 na raiz dá 100. Então, raiz de 10.000 é 100, igual a lambda sobre 80, vezes 82. Isso significa que o lambda é 100 dividido por 82, ou seja, 50 dividido por 41. Agora eu vou pegar, vou deixar essa conta assim. Não quero fazer essa conta por enquanto, chata. Vamos olhar para o L. Pessoal, se é o primeiro harmônico, no primeiro harmônico eu tenho esse L, e esse L é metade do lambda. Porque eu tenho meia onda no primeiro harmônico, né? Então L é lambda dividido por 2. Então L é lambda dividido por 2 e o lambda é 50 sobre 41. Então 50 sobre 41 dividido por 2. Dá 25 por 41, isso dá aproximadamente 0,61 metros. Alternativa certa, letra B. Um outro jeito que você poderia ter usado para resolver o exercício seria esse aqui, ó. A equação de Lagrange-Helmholtz. Tá? Não vou resolver por ela, mas só para vocês identificarem. A frequência ele deu. Então eu tinha. Ele me deu também qual é o harmônico, ele falou que é o fundamental. Ele me deu também a tração. E ele me deu a densidade. Então eu tinha tudo, é só daí reorganizar tudo e que eu conseguiria calcular quanto vale esse L aqui. Tá? Então, um segundo método de resolução seria usar a fórmula. Vocês viram que a gente não usou a fórmula. Tá? Então, assim, a priori, você consegue fazer qualquer exercício sem usar aquelas 3 fórmulas que eu passei para vocês, aquelas fórmulas gigantes. Elas só aceleram um pouco o processo. Tá? Então, numa FUVEST da vida que você precisa de tempo, usar a fórmula vai fazer com que você resolva mais rápido o exercício. Mas se você não usar, ó, vocês viram aí a resolução à esquerda, a gente consegue resolver também, tá? Sem problema nenhum. É só um pouco mais lento o processo.
Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Ok. Vamos para o exercício número 3, então. A figura abaixo representa dois ao lado, né? Coloquei para o lado. Dois harmônicos entre A e B de frequências respectivamente iguais a FA e FB, que podem ser estabelecidos em uma mesma corda, fixas em suas extremidades e tracionada por uma força de módulo F. Nessas condições, a mesma razão entre as frequências FA e B pode ser obtida entre as frequências de ondas estacionárias representadas nos tubos sonoros abertos e idênticos à linha B', indicados na opção. Bem, eu vou mostrar para vocês como eu resolveria essa questão aqui sem fazer conta nenhuma. Depois a gente faz a conta. Tá? Primeira coisa, eu ia olhar o A e o B. O A, eu tenho 2 ventres. E o B, eu tenho 3. Então, a relação entre os dois é 2/3. Daí eu ia olhar para os outros lá. Eu ia falar, putz, aqui eu tenho, como é tubo, eu olho para os nós. Eu tenho 2 nós. E aqui eu tenho 4. Não é igual, né? 2/3 não é igual a 2/4. Na letra B, 1 nó e 2 nós. Também não é igual a 2/3. Na letra C, 1 nó e 3. 1/3 não é igual a 2/3. E na letra D, 2 e aqui 3. Opa, peraí, acho que o 3 ali saiu estranho. A letra D é idêntico à figura que ele tinha passado para mim. Tá? Tem as mesmas características. Eu tenho 2 ondas na parte de cima, eu tenho o segundo harmônico na parte de cima, e eu tenho o terceiro harmônico na parte de baixo. Então, 2/3 eu vim aqui e já marcava. Então, letra D. Tá? Isso seria um método para resolver se não fosse discursivo, tá, gente? Não sendo discursivo, a gente pode resolver assim. Se ele pede discursivo, você vai ter que provar que isso daqui é 2/3, não um desenhinho, assim, falar 2 barriguinhas, 3 barriguinhas, 2/3. Não, não. Então, vamos provar, vamos mostrar como que ficaria. Ó, F é NV sobre 2L, então o F do A sobre F do B é NAV sobre 2L, e o do B é NBV sobre 2L. Aqui a gente pode cortar um monte de coisa, né? A gente pode cortar o V, a gente pode cortar o L, a gente pode cortar também o 2, e sobra NA sobre NB. NA sobre NB é 2, é o harmônico 2 dividido pelo harmônico 3. E daí você olha para o desenho e fala, putz, qual que é 2/3? A letra D. Tá? Então, se fosse uma questão discursiva, você teria que mostrar ali o resultado. Por que, que a frequência do A dividido pela do B é uma relação entre os harmônicos do A e do B. Que todo o resto corta, né? Velocidade corta e 2L corta também. Fica só número harmônico do A dividido pelo número harmônico do B. Pessoal, pergunta, dúvida, dúvida? Não, ninguém tem dúvida.
Então vamos lá, vamos continuar. Exercício número 4. Um tubo sonoro aberto em uma extremidade e fechado em outra. Pessoal, o importante é essa parte fechada. Porque se ele tem uma parte fechada, ele é um tubo sonoro fechado. Tá? Então isso aqui é a coisa mais importante. Tem comprimento 25 centímetros e está cheio de ar. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar tem módulo de 340 metros por segundo e que o intervalo de frequências das ondas sonoras que o sistema auditivo humano pode captar é de 20 a 20 mil Hz, a maior frequência das ondas sonoras produzidas por esse tubo que podem ser percebidas pelo sistema auditivo humano é... Então ele quer saber qual é a maior frequência possível para esse tubo. Tá? Até 20 mil Hz. Então, a primeira coisa que eu faço é, isso é um tubo fechado, então essa extremidade aqui é fechada, o L é 0,25 metros, e dentro do primeiro harmônico, eu tenho L é lambda sobre 4. Então, L é lambda sobre 4 e o L é 0,25, então o lambda é 4 vezes 0,25, ou seja, o lambda vale 1 metro. Vou deixar guardada essa informação. Lambda é igual a 1 metro. E vou substituir no vem lamber ferida. V igual a lambda F. A velocidade ele deu. O lambda eu achei. Vamos descobrir a frequência. Vai ser 340 igual a 1F. F é 340. Pessoal, essa é a frequência. Deixa eu até marcar aqui. É a frequência fundamental. Essa é a frequência fundamental. Significa que qualquer outra frequência é uma variável dessa. Tipo, a frequência 3 é 3 vezes isso. E a 25ª é 25 vezes isso. E assim por diante. Tá bom? Então essa é a frequência fundamental. O número do harmônico na faixa fornecida pode ser determinado por... É só dividir o máximo, né, que é 20 mil Hz, por 340, que é a fundamental. Vai dar 58,8, mas eu tenho um grande problema aqui. Tubo sonoro fechado não pode harmônico par, só pode ímpar. Então, o menor valor disso aqui, mas que seja ímpar, não é 58, é quanto? É 57. Então, deixa eu marcar aqui. Para o tubo fechado, só temos harmônicos ímpares. Então, N igual a 57. E daí eu vou fazer o quê? Vou pegar o 57 e multiplicar 340. 57 vezes 340 dá 1900, desculpa, está 19.380. E isso dá a alternativa certa, a letra C. Então, o harmônico é o harmônico 57º e a frequência é 57 vezes 340. 19.380. Pergunto, gente. E aí? Dúvida? Não, nenhuma dúvida. Foram 4 questões e ninguém teve dúvida, hein? Que isso? Diga, manda aí. O que seria a frequência fundamental? A frequência fundamental é a menor frequência que existe. Tipo, ó, vamos supor, vou colocar uma outra frequência fundamental para os números ficarem fáceis. Eu falo para você que a frequência fundamental é 10 Hz. Ela é a menor que existe. A frequência fundamental seria a frequência 1. Então a frequência 2 é o dobro disso. E a 3 é o triplo disso.
E a 4 é 4 vezes isso. E a 5 é frequência 5, 5 vezes isso. Então, ela é como se fosse a frequência original. Qualquer outra frequência é um múltiplo dela. Tá? E essa frequência fundamental a gente pega sempre no primeiro harmônico. O primeiro harmônico dá a frequência fundamental para a gente. Tá bom? Então, qualquer outra frequência vai ser baseado nela. Sei lá, eu tenho a frequência 13. Vai ser 13 vezes 10, 130 Hz. Tá? Então, qualquer outra frequência vai ser um número vezes essa aqui. No caso, ó, a gente achou a frequência. Peraí, que eu não queria ter apagado o texto ali, peraí. Aqui. No caso, a gente achou. Manádia. No caso, a gente achou uma frequência de 340, significa que qualquer outra frequência vai ser um número vezes 340. Nesse caso, o número é 57. Tá? Isso é a frequência fundamental. Tá bom? Ok. Bem, pessoal, se ninguém mais tiver dúvida de nada, imagina. Quem quiser sair, a gente se vê semana que vem. Bom final de semana a todos e até semana que vem. Tchau, 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 Camila. Tchau. Falou, Lucas. Bom final de semana. Falou, Vitor. Tchau, Gui. Tchau, Gabriel. Obrigado, Gui. Obrigado mesmo. Obrigado, Ábila. Amanda, obrigado. Tchau, Lorena. Não poderia ser 59 o número do harmônico, mas tem que ser um número menor do que 20 mil. Então, ou é 20 mil ou é menor, não pode ser maior. O 59 daria um número maior do que 20 mil. Tá bom? Então precisa ser o do número que você achou para menos, não para mais. Obrigado, Lorena. Obrigado. Ok, perfeito.